Olá, eu sou Gustavo Carré e esse é o PDV. Aumentar a performance da loja, diminuir riscos, conhecer a dinâmica de todos os departamentos e ainda não se perder no meio de tantos processos, esse é o desafio que o profissional de prevenção de perdas enfrenta todos os dias, numa rotina que começa bem antes da abertura da loja. De olho na eficiência, quem trabalha nessa área ainda precisa se manter conectado com as pessoas e com a tecnologia, que é uma aliada fundamental na busca por resultados. No episódio de hoje, eu e a Vanessa Urbieta decidimos colocar a mão na massa e mergulhar no cotidiano de um especialista em prevenção de perdas. O Manuel José, que tem mais de 25 anos de experiência no varejo, sendo 17 em prevenção de perdas, contou pra gente como que é a dinâmica de um gestor da área e o que o varejista precisa fazer para evitar furtos e fraudes. A ideia é aproveitar ao máximo o conhecimento dele como gestor de prevenção de perdas para trazer dicas práticas para vocês. Então, como é que funciona a nossa rotina, né, da prevenção de perdas no dia a dia? Vou dar aqui uma abrangência mais geral, né? Pegando primeiramente aqui a parte operacional de loja, né? Nós temos encarregados em loja. Então, começa desde o momento da abertura da loja, no acompanhamento com o gerente, na verificação dos riscos, né, se tem meliantes em torno ou não, né, se existe alguma situação de arrombamento de loja em alguma das entradas. E aí continua com a recepção dos colaboradores, né, a verificação interna de alguns procedimentos, como, por exemplo, balcões desligados, com relação a situações de estoque, se está organizado ou não, se tem mercadorias com risco de quebra, né? Então, toda essa dinâmica na primeira parte da loja, antes da abertura, a prevenção ela tem uma atuação em cima disso, né? No segundo momento, quando se abre a loja, né, verificação de pessoas na loja, né, com atitudes suspeitas, a questão da guarda das mercadorias PAR, né, que são as mercadorias aí de alto risco, né, se elas estão devidamente guardadas, né, ou se elas estão com seus equipamentos de segurança corretos, né. E aí vai essa dinâmica no dia a dia. Para as lojas que têm equipe de CFTV, a interação, a verificação dos rádios, se está com bateria ou não. Então, toda essa rotina aí ela é feita no dia a dia. Normalmente, quando se tem o encarregado da equipe de prevenção, existe ali um checklist justamente para poder ele não se perder aí nessa rotina do dia a dia, né? Porque cada ponto desse aí é muito importante, né? Então, eu acabei de falar agora a questão dos rádios, né? Se eu não verifico essa questão das baterias, no momento que eu mais precisar ele, eu posso ficar sem essa ferramenta que é importante, né? No momento ali de uma atuação de um problema. Aí você tem a questão também da retaguarda, né, a equipe de escritório, né, com a geração dos relatórios de perda semanal, perda mensal, a análise dos itens que mais perderam por setor, subsetor, o acompanhamento disso no dia a dia. Então, assim, é uma rotina realmente com bastante atividade aí durante o dia a dia, né? Olá, Manuel, aqui é a Vanessa Urbieta. Você falou um ponto que eu achei bem interessante e eu acho que realmente é uma dica bem importante aí, né, para os profissionais de prevenção de perdas que estão nos escutando, que é realmente o uso do checklist, né, Manuel? Eu vejo que a utilização desta ferramenta, né, do checklist, ou de forma ainda mais caseira, vamos colocar assim, até no Excel, ou realmente esses sistemas que tem no mercado, né, para utilização do checklist, é realmente muito importante para direcionar as atividades e principalmente a rotina, né? Exatamente. Tem as soluções mais caseiras, né, como você falou aí, que pode ser no Excel, né? E se a pessoa não souber utilizar o Excel, né, pode ser lá na base do papel e caneta, né, fazer. O importante é você ter ali destacado as rotinas principais e você dá um direcionamento ali para o profissional, porque a rotina de loja ela é muito dinâmica, né? Meio que acaba te tirando do foco ali durante o dia e aí você precisa fazer com aquele profissional e ele verifique aqueles pontos ali importantes ou de maiores riscos, né? No mercado agora a gente tem aí soluções mais avançadas nesse sentido, que te traz ranking, te traz gráficos, né? E aí você consegue fazer até uma gestão mais eficiente à distância, né? Para quem tem bastante loja, né? E aí você consegue mitigar os riscos, consegue fazer um acompanhamento aí mais técnico, né? O gestor, ele consegue ter um retrato, né, do que está acontecendo, né? Além do checklist, né, eu imagino que você tenha um tratamento dessas informações, né, depois
até para estabelecer as prioridades, né? Ou seja, quais as lojas que merecem uma atenção diferenciada, ou quais as áreas, né, que precisam ter, talvez, assim, passar aquele pente fino, né? Como que você faz isso hoje? Isso aí, é um trabalho que a gente faz internamente, né, com a equipe de escritório. Primeiramente, a gente faz um Pareto, né, que é o 80-20. Então, nessa linha aí do checklist, que a gente chama de aderência de processo, né, quais são as lojas que não estão com aderência de processo dentro daquela meta estabelecida pela empresa. Então, aí você direciona aquelas pessoas que fazem visitas, né, às lojas, que fazem um trabalho de auditoria, de checagens, a estarem mais frequente ali naquelas unidades de negócio. E a equipe também de loja, né, tanto a de prevenção quanto a da operação de loja, você consegue dar um maior foco, né, nas atividades. E a depender da estruturação do checklist, você consegue ir no detalhe do item, do produto e do setor, né? Consequência, você aumenta a performance da loja, né? Você consegue diminuir os riscos, você consegue aumentar ali a aderência desses processos e a loja ela consegue entregar cada vez mais o resultado. Muito bom, muito bom. Manuel, acho que é bem nítida, né, a mudança na rotina da área de prevenção de perdas ao longo dos anos. Muito, né, por conta do avanço da tecnologia, mas com o tempo o setor acabou aí abraçando outras responsabilidades, né? E eu vejo que até com a pandemia isso ficou mais evidente. Você tem alguns exemplos aí dessa transformação da área de prevenção de perdas, né, no sentido de novas práticas que podem realmente trazer bons resultados e aí muito, assim, indo aí de encontro, né, com esses novos conceitos de perda ampliada, eficiência operacional, enfim. Sim, tem alguns exemplos sim. Inclusive, a minha atuação atual também já é em cima disso, né? Então, dentro aí do que a gente fala de perda ampliada, melhoria de eficiência operacional, né? A área de prevenção de perdas, ela deixou de ser uma área com perfil ali do famoso pega-ladrão, né? E ela hoje é uma área extremamente estratégica. Então, uma empresa aí com a maturidade de gestão, ela não consegue ver a operação dela ser uma área de controle, né? Atuante ali no dia a dia. A evolução da área de prevenção de perdas, né? Inclusive a tecnologia ajudou muito, né? Então, por exemplo, a gente acabou de falar da questão do checklist, né? Onde você consegue fazer uma gestão à distância. Então, para quem tem lojas aí no Brasil inteiro, né? Não dá para você estar todo dia numa loja diferente ou no estado diferente. Então, isso te permite ali ganhar eficiência e ter dados mais precisos, né? Um outro ponto também que eu gosto de destacar é essa questão da visão e do olhar do risco do negócio. Hoje, o profissional de prevenção de perdas, ele é um profissional onde ele já tem essa mentalidade de observar não somente o risco ali do furtante, né, mas também olhar um risco ali de uma área comercial, né, de uma compra em excesso, de uma ruptura de estoque, né, de fazer um trabalho mais estruturado ali dentro de uma área de gestão de estoques, verificar quais são os gaps ali dentro da unidade de negócio e fazer essa tratativa, né. Dentro dessa evolução também, a interação com as outras áreas, né. Então, a interação da prevenção com a área de RH, com a área de marketing, com a área comercial, com a área de logística. Então, o profissional de prevenção de perdas, ele precisa ter esse conhecimento mais holístico do negócio, né, para que ele consiga melhorar a eficiência da área e, consequentemente, gerar valor para a empresa. E aí, cada vez mais, quando ele chega nesse patamar, né, a gente tem uma área com um nível de maturidade muito maior. E aí você consegue elevar os padrões, né, e aí você consegue puxar os outros departamentos e fazer com que a roda ela comece a girar aí com a melhor performance. E é muito interessante, né, Manuel, a gente visualizar aí no mercado, né, redes varejistas utilizando dentro da prevenção de perdas metodologias, né, como o próprio PDCA, Isso. que é o mais utilizado, e sempre atrelar, por exemplo, você comentou agora a questão do RH, né, a parte de treinamentos. Exatamente. Porque a gente sabe que se eu tiver só a tecnologia, eu não consigo, né, o resultado esperado, eu preciso realmente sempre atrelar processos, pessoas, que é o tripé aí da prevenção. Então, é muito, eu acho que assim, a gente que já está no mercado um tempo atuando, é muito gratificante, né, para nós enxergarmos, né, toda essa evolução. Com certeza. Você falou essa questão do tripé, né? Eu já tive algumas experiências onde, assim, ainda não montei a tese não, mas estamos em via. Comprovadamente, aonde você tem ali um resultado muito ruim ali de perdas, né? Você tem ali um problema de clima dentro da loja, né?
a gestão da loja não roda bem, né? Você tem um nível elevado ali de advertência, um nível elevado ali de turnover. Então, você começa a ver, aí a gente falou da questão do PDCA das engrenagens, que uma coisa puxa a outra. Se eu tenho pessoas desmotivadas ou tenho um ambiente que não está legal, né, a consequência vai na venda, né, que não bate as metas, as perdas que começam a elevar. E aí, quando você começa a fazer essa interação com os outros setores, né, a gente vê que existe bastante oportunidades e frente de trabalho para poder prosseguir. Eu ouço muito no varejo que a loja é a cara do gestor, né, do gerente, né? Acho que passa por isso, né? Não fica restrito a uma área, né, Manuel? Passa por tudo, né? Quando você chega numa loja desorganizada, parece que tudo é Exatamente. desorganizado. Eu costumo falar que é a casa da gente, né? A casa é a fotografia do dono, né? Então você passa na frente da casa, você vê ela toda arrumadinha, toda pintada, né? Bem cuidada. Você vai ver que a pessoa te transmite que o dono ele é bem zeloso, né? Então se você vai numa loja onde você tem ali um nível onde se trabalha no nível de detalhe, de organização, de arrumação, o trato dos funcionários com os clientes, você percebe que ali por trás tem a mão do gerente, né? E isso você falou importante porque, por outro lado, quando a gente pega lojas com a performance muito boa, de perdas, assim, batendo meta por muito tempo, você percebe que ali tem uma estruturação de trabalho da gerência, onde não é somente a questão da perda. Você percebe que o cara bate meta de venda, que o cara tem um processo muito redondo, né, com relação à parte de controle, recebimento, armazenamento, exposição. Então, as coisas, elas se conectam, né? Os processos, eles estão bem amarrados dentro desse tipo de cenário. Então, realmente, tem muito essa conectividade das áreas, né? E eu procuro, né, no meu dia a dia, estar sempre bem alinhado aí com os pares, né, com as outras áreas, para poder a gente buscar a maior performance possível aí pelas unidades. Conversando com alguns gerentes de loja que tinham performance realmente superiores e a gente encontra alguns traços comuns, né? Primeiro, essa característica de liderança, né? Porque tem muito gestor que não é líder, né? Às vezes você vai numa loja, o pessoal às vezes nem sabe o nome do gerente ou tem medo do gerente, e tem outras, cara, que o gerente é a referência, né? E quando você combina essa característica de liderança, de realmente ter a equipe na mão, no bom sentido, né? Com uma compreensão de que o papel de prevenção não é só da equipe de prevenção, mas de todos os funcionários, né? Não é só do segurança que está na porta, não é só do conferente, mas é de todos, né? Quando essa função é distribuída, né? Eu vejo que o negócio funciona diferente. Você viveu isso, você tem exemplos para assim, para consolidar, saber como que a gente chega lá, Manuel, como é que a gente faz isso funcionar. Um dos princípios da prevenção é a cultura, né? A prevenção de perdas ela é uma cultura. Quando faço implantação, né, de projetos de prevenção de perdas, eu costumo falar com a turma da base que é que nem tomar banho, né? A gente não consegue passar o dia sem tomar banho. É que nem você fazer prevenção de perdas. Então, vai das coisas mais simples, né? Desde eu apagar uma luz, né? De passar no corredor, ver uma mercadoria caída e pegar ela, né? Isso. E guardar, por exemplo. Eu tenho o hábito que, inclusive nos concorrentes, eu faço isso. Sempre quando eu passo por uma geladeira, um freezer, eu olho para ver se está aberto. Se a prevenção não tiver como cultura, não fizer parte da vida de todos os colaboradores, e principalmente da gerência da loja, né? Ela não pega, não. Não adianta esperar que 4 ou 5 fiscais de prevenção, gerente de prevenção, Impossível. supervisor, não vai funcionar. Né? Porque a gente está falando aí, normalmente as empresas aí com média de 1.000, 2.000 colaboradores, você vai ter um quadro de prevenção com 100. Né? Então, os 100 não adianta que eles não vão conseguir fazer a coisa acontecer se os 900 não estiverem junto com eles. Né? Então, a área de prevenção, ela mostra o caminho, né? Ela dá o diagnóstico, mostra onde que existem as oportunidades, mas a equipe de loja, a equipe operacional é que faz a coisa acontecer. Se o cara, na hora que estiver recebendo mercadoria, não tiver nem aí, não tiver cuidado com o recebimento, ele vai avariar a mercadoria e isso vai entrar no prejuízo. Então, ele tem que ter a cultura dentro dele, tem que ter essa questão da mudança da mentalidade. Né? Isso é muito importante. A gente acabou de falar da equipe interna, né? Mas a gente sabe que hoje grande parte do pessoal que mete a mão no produto, movimenta, manipula, são promotores externos, cara. Como é que a gente controla esse povo, cara? Essa turma toda, que é uma força de trabalho importante para o varejo, mas que de fato não está subordinada diretamente à gestão da loja, né? Como que você lida com isso na tua rede hoje? O ideal é você fazer esse trabalho, inclusive com os parceiros, né?
Então, o parceiro, quando ele vem para a sua loja, ele precisa entender como que funciona ali o seu negócio. Então, o papel da gerência de loja e até da equipe de prevenção de loja também é, primeiramente, numa comunicação com eles, né, de explicar como que funciona a operação da loja e fazer com que esse profissional ele se adeque, né, a essa rotina da loja, e não que a loja se adeque a ele, né? Então, isso eu vejo que no primeiro momento é muito importante. Quando essa comunicação é feita, o que eu tenho observado é que esses problemas, né, com promotores, com profissionais terceirizados, diminui bastante, né, quando eles entendem a política da empresa. Eu e a Vanessa estávamos juntos, inclusive, esse dia que a gente ouviu essa história, né, que havia um WhatsApp de alguns promotores, né, que eles comunicavam entre os promotores, os supermercados, né, nesse caso era de uma rede que a gente visitou, onde eles escondiam os produtos para chegar próximo da validade e eles não faziam o primeiro que entra, o primeiro que sai, para deixar alguns produtos ali, porque sabia que aquela rede ia fazer a baixa, né? E aí eles conseguiam comprar e revender o produto com uma condição melhor. E a rede descobriu isso por conta de um dos promotores lá que resolveu entregar o grupo. Até isso a gente enfrenta, né? E aí é muito difícil, porque está fora da alçada do supermercado, né? Aí entra, falando mais tecnicamente, né, a questão da estruturação dos processos, normativas, né? Porque quando você implementa isso, você tem controle, você consegue reduzir o risco, inclusive, disso. Porque, por exemplo, uma situação dessa aí, se eu tenho um encarregado muito bem alinhado aí com os procedimentos, ele consegue identificar esse tipo de problema, esse tipo de prática, entendeu? Então, a gente sempre fala, né, na implementação de uma estruturação de prevenção, o primeiro passo é o mapeamento dos processos, e aí vem os treinamentos constantes, né? Você sempre tem que ter ali uma rotina de treinamentos, de você trabalhar as pessoas para poder elas perceberem, né? Inclusive, dar esse olhar mais malicioso aí, né, durante esses treinamentos, para que todo mundo monitore o que está acontecendo na operação, né? Manuel, um ponto importante aí para o setor de prevenção é realmente, né, as tratativas, né, em relação à questão dos furtos e das fraudes. Para isso, existe uma série de procedimentos, né, como a gente está, né, falando, né, comentando aqui, técnicas de layout, tecnologias, enfim, uma série de ações que podem ser feitas para reduzir esses prejuízos, né, com esse tipo de causa, e que vão variar de acordo aí com a realidade de cada loja, local, enfim. Mas, se você tivesse que listar, assim, o essencial, o que o varejista, né, que está nos ouvindo agora, não pode deixar de fazer para realmente evitar esses furtos, essas fraudes? Hoje, em termos de tecnologia, eu acho que a principal delas é o CFTV, né? Inclusive, assim, há um tempo atrás era sonho de consumo, hoje é realidade, né? Eu vejo isso como muito essencial. As antenas de alarmes, né? Eu também vejo como muito importante, né? Para quem pode investir um pouquinho mais, aqueles sistemas de auditoria de frente de caixa também são maravilhosos e têm uma eficiência muito grande, né? Todas as minhas oportunidades que eu tive de trabalhar com isso se pagou fácil, né? Essas 3 tecnologias. Aí a gente tem as outras, né? Tem a questão do checklist eletrônico, né? Maravilhoso, ajuda muito, principalmente para a gente que faz gestão aí de um grande grupo de lojas. Aí você vai, agora está tendo aí tecnologia para controle de validade, né? Acompanhamento da operação de abastecimento e tem muita coisa, né? Mas esses aí eu entendo que são essenciais aí para a gente poder desenvolver um bom trabalho. Tem também aqueles sistemas de relatórios automáticos, né? Os BIs da vida aí para poder ajudar no acompanhamento melhor através de indicadores. Então, acho que esses que eu acabei de falar aí são os principais. E o que a gente acredita, né, Manuel, que se falava muito em ter uma central de monitoramento e, como você falou, era um sonho de consumo, né? E hoje a realidade é ter uma central de inteligência, porque eu consigo ter todas essas tecnologias, né, que, como você citou, aí são realmente importantes para o dia a dia, atreladas aí aos indicadores, porque aí realmente na hora de se fazer um plano de ação, dos gestores tomarem, né, as decisões realmente ser mais assertivas, né, e direcionadas. Eu faço bastante trabalho, né, conectando essas informações, porque elas ficam muito soltas, né? Então, por exemplo, você tem lá um indicador que te mostra lá uma perda grande no açougue, você vai rastreando e acha lá picanha, por exemplo,
né? E aí você vê que o problema está centralizado numa região onde você tem ali 3 lojas próximas. E aí você vai afunilando e essas ferramentas elas vão te auxiliando muito, né? E você consegue ter uma eficiência muito maior. E envolver a equipe também, né? E o legal quando a equipe consegue identificar o problema e consegue atuar e reduzir ele, né? Você também acaba causando ali um efeito motivacional, né? E o pessoal vê, Perfeito. né? E você consegue trabalhar isso junto, inclusive, com o RH. Já fiz alguns trabalhos nesse sentido, e aí aquela alegria, aquela motivação, ela acaba contaminando todo mundo, né, de uma maneira positiva, e aí você gera o envolvimento, né, de todo mundo com o setor, e a coisa fica muito legal, né? E o pessoal começa a ver, né, que aquelas metas de prevenção de perdas aí estão sendo alcançadas, superadas, e é isso mesmo, né, Manuel? Causa essa motivação aí para a própria equipe de prevenção de perdas e segurança patrimonial nas lojas. E também para a equipe operacional, né? Porque quando você envolve eles também, acaba jogando todo mundo junto. Aí realmente a gente tem um conceito de time, né? A gente deixa de ser responsabilidade somente ali do prevenção de perdas e todo mundo se envolve com a causa. Eu queria aproveitar que temos aqui 2 especialistas e que tem uma vivência incrível. Eu sei que tem crime da moda, né? Queria ouvir primeiro o Manuel, né? E depois a Vanessa, porque a Vanessa também cuida de uma central de monitoramento, né? Ela acabou de falar de uma central de inteligência, ela cuida de uma, né? Com várias lojas, né? Vários clientes diferentes, né? Várias redes. Mas eu queria ouvir do Manuel. Manuel, qual que é o crime da moda? Qual que é o furto da moda? Qual que é a fraude da moda? O ano passado foi, né, Vanessa? O ano passado era passar picanha como carne moída, né? O que tá rolando hoje nas lojas, Manuel? Não muda muito, não muda muito não. Mas com essa questão aí de pandemia, eu recomendaria muito cuidado aí para quem tem entrega em domicílio, né? Olha só. Solicitações aí por WhatsApp, essas coisas, né? E com relação à frente de caixa, a loja, em supermercado também não muda, né? Essa questão da troca da etiqueta, né? Essa questão do cara colocar na sacola e sair, passar por entre os caixas e não pagar e ninguém observa, essas coisas ainda acontecem bastante. E aí, para nossa sorte, tem a evolução da tecnologia, né? Porque você tem câmeras hoje com inteligência que identifica isso, que já passa, né? A questão das antenas inteligentes que disparam alertas, né? Que já traz ali alguns relatórios gerenciais que ajudam a gente ali a contingenciar esse tipo de problema. O que eu ando percebendo realmente uma questão de desvio de furtos de volumes, né? Independentemente do segmento, né? Que seja pelo PDV ou numa porta de saída da loja, que tem uma tendência aí, as pessoas estão, vamos colocar assim, se arriscando, né? Pelo furto e não em pequenas quantidades, né? Então, o que a gente realmente está identificando é o pessoal realmente enchendo mochila aí com carnes, né? Com picanha, contra filé. E falando um pouco aí do segmento aí mais na área têxtil, vamos colocar assim, desvios de sacolada aí de roupas, né? Então, realmente a tecnologia, mas tem que estar realmente atrelado ao treinamento dessas pessoas que estão envolvidas no chão de loja, e não só, como o Manuel falou, o colaborador de prevenção de perdas, né? Todos nós, né? Vamos colocar assim, de chão de loja, temos que estar atentos, realmente fazer aquele atendimento próximo, né? Realmente estar próximo desses possíveis miliantes, mas fazendo o quê? Um atendimento assistido, né? Acompanhado e realmente atenção aí com os processos. Manuel, o que tira o sono do prevenção de perdas hoje? Pode ser abordagem, por exemplo? Rapaz, dá um calafrio. E não pela gente, né? Mas assim, como cada abordagem é uma coisa diferente, né? Você não sabe, é uma caixinha de Pandora, você segue aqui pela frente, né? Então, a sua equipe tem que estar muito bem treinada, né? Para poder fazer o trabalho ali sem constrangimento, né? Dentro ali da legalidade, para que não gere problemas para a empresa, né? Você precisa ter muito tato para poder fazer e muito preparo. Ô Van, você que estuda bastante esse tema,
a gente não pode só apontar o problema, né? A gente tem que dar também umas dicas, né? O que você me fala de abordagem? Então, o que até indo muito na linha do que vem se praticando, né, Manuel, não só da abordagem, mas muito tem se falado da segurança humanizada. Então, a dica, né, que eu daria aí para os varejistas e até o que a gente está escutando bastante é a questão mais, vamos tratar preventivamente para realmente aquela possível ocorrência não ser efetivada, né? Essa é a grande dica. Então, realmente estar próximo a esse, entre aspas, cliente, né, no sentido do atendimento, de um bom atendimento, de estar próximo, oferecer. Que isso é muito comum, né, Manuel? Já vem de muitos tempos, mas agora realmente é uma necessidade, né, de realmente se aplicar, oferecer a cestinha, oferecer um encarte. Eu falo, né, eu acho que o prevenção de perdas que fica lá no chão de loja, ele poderia até utilizar um colete, né, um posso ajudar, né, de estar muito próximo, não só de modo geral, a questão da segurança de todos os clientes, né, mas nesse caso específico, para que realmente essa ocorrência ela não se consolide, realmente a atuação tem que ser diferente, né? Mas, como o Manuel disse, sempre dentro da legalidade. Se acontecer algum tipo de evento, realmente trazer a responsabilidade para uma possível falha, por exemplo, no processo da loja, né? Vamos falar de repente, algum produto de alto risco etiquetado que alarmou na antena e realmente foi identificado que está acontecendo desvio, de chamar, né, esse miliante aí para dar a opção do pagamento do produto. Olha, você pode me acompanhar ao caixa, possivelmente aí esquecemos de desativar essa etiqueta antifurto, e realmente assim, se der a opção e ele acompanhar, de repente descartar o produto, porque a gente está vendo isso, né, acontecer, e ir embora, e mesmo talvez ele indo embora, né, não querendo voltar aí para a loja, uma opção, a gente costuma dizer a vida que segue, mas a partir do momento que esse miliante foi identificado, né, Manuel, a chance dele retornar à loja, ela diminui, né? Realmente assim, eu estou mitigando o risco, ele ainda existe, mas eu estou diminuindo a probabilidade dele retornar porque ele foi identificado, né? Então essas são algumas, né, dicas práticas e simples, né, Manuel, que podem aí se tornar o dia a dia da loja, para evitar situações aí realmente fora da curva, do que nós até acompanhamos aí já nas redes sociais, nos meios de comunicação. É isso mesmo, é simples, mas de grande impacto, né? Porque você realmente se diminui a possibilidade do retorno dele, e quando ele volta, ele já não está mais com o mesmo conforto de antes, né? E eu costumo falar para as equipes que é o seguinte: nem sempre uma atitude suspeita, né, pode, né, não necessariamente é uma intenção de furto, né? Então, toda vez que você vai lá, dá um bom dia, né, oferece uma sacola, uma cestinha, um encarte, né, você, além de contribuir com a boa imagem da empresa de atendimento, né, você evita toda essa problemática posterior. Gente, foi um bate-papo de muito aprendizado. Eu tenho certeza que varejistas e profissionais de prevenção vão curtir bastante esses dois profissionais aqui que têm uma longa experiência. Eu não vou falar muito, vou falar de quantos anos para não entregar a idade, né, Manuel, né, Vanessa? Mas para finalizar, Manuel, a gente tem uma pergunta clássica aqui do PDV e eu queria ouvir de você o seguinte: o que o varejo ensinou ao Manuel? Olha, escutar bastante, mas mais escutar, entender para poder colaborar, né? Ser colaborativo. O varejo ele é muito dinâmico, né? A questão da adaptação às mudanças rápidas, né? Então, os últimos 2 anos foram anos que eu nunca vou esquecer, né? Onde exigiu muito de todo mundo, né? Mas especificamente de mim, eu me vi numa situação com o desconhecido, né? E com o papel ali de ir à frente da equipe, né? Ter que conduzir da melhor maneira possível, né? Então, mais do que nunca, essa questão da adaptação, essa questão do ouvir, o entender, né? Porque a gente lida dando orientação para outros setores, você precisa entender a dor do colega, né? Entender a dor do setor, para poder você contribuir da melhor maneira possível, né? Então, nesses anos aí de varejo, o aprendizado que eu levo é esse. Muito bom, Manuel. Obrigado, meu amigo. Vamos te chamar outras vezes aqui para atualizar, para contar experiências do varejo, da prevenção de perdas.
E agradecer também a Vanessa pela compartilhar com a gente as experiências e todo o conhecimento dela. Obrigado, viu, gente? Obrigada, Manuel. Gratificante estar aqui com você. Obrigado, do mesmo jeito. Gostei muito aqui do bate-papo com vocês e estou à disposição aí para outras oportunidades. Chegou a hora da nossa dica de leitura. Olá, eu sou Adriano Sobugaro e dessa vez eu tô aqui para dar a dica de leitura no PDV. Minha indicação vai para o livro Shoppercracia, da Fátima Merlin, que já esteve aqui com a gente no episódio 17. No livro, a Fátima aborda o gerenciamento de categorias de forma brilhante, com diversos exemplos, abordagem prática e muito acessível. Vale a pena conferir. Para finalizar, deixo o convite para a Fátima enviar também uma indicação de leitura para a gente. Abraço. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave, a produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder nada. É isso. Até o próximo. Tchau.